pessoal, conforme prometido, vamos passar agora o nosso primeiro vídeo objetivo falando sobre o assunto, que são os passos para a elaboração de um orçamento de obras aqui com o nosso convidado, Ricelli. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Primeiro, lembrando de novo vocês, dia 13 de outubro às 20 horas, nós vamos fazer uma live mostrando na prática como realizar um orçamento junto com vocês. E agora, trazendo esse tema que o PS trouxe aqui para a gente comentar hoje, vamos falar sobre os passos da realização de um orçamento. Paulo, o primeiro passo para se realizar um orçamento é você conhecer o projeto da obra que você vai orçar. Então você tem que estudar todas as disciplinas de projeto, arquitetura, estrutura, entender quais são as especificações técnicas. Então, a partir do conhecimento do que você vai orçar, você já vai começar a ter uma base muito maior na hora de você realmente seguir para as próximas etapas, né? Que as próximas etapas são definir a estrutura analítica do projeto, que é o que a gente chama aí de EAP, onde você vai ter uma estrutura hierárquica, né? Com todos os itens do orçamento. Então, por exemplo, fundação, alvenaria, reboco, chapisco, você vai ter aqueles grandes grupos, e dentro de cada grande grupo desse você vai listar os serviços, e isso é o que a gente chama de EAP, né? Que é a estrutura analítica, onde vai ter, basicamente, Paulo, o esqueleto da obra. Então, você estudou o projeto, você montou o EAP, você sabe o que aquela obra vai ser executada, né? Um detalhe importante, pessoal, é que vocês, quando forem fazer essa etapa, não se atenham apenas à parte de projeto, vão na obra, visitem, façam a topografia, né, Paulo? Conheça as condições do terreno, tanto em termos da geologia, em termos de sondagem, como em termos de topografia, para você entender ali se vai precisar um muro de arrímel, se vai precisar uma fundação profunda, se aqueles projetos realmente estão condizentes ou não. Porque quem faz o orçamento, por mais que a responsabilidade dele não seja conferir os projetos, mas a gente sabe que o profissional que orça uma obra, ele acaba tendo que analisar tudo e ele acaba sendo meio que um revisor ali, né? Ele é o corresponsável, na verdade. A gente vê muito isso em obra pública, que eu já participei de licitação, de muitas coisas, que você é obrigado, inclusive, a assinar um termo que visitou a obra, né? Isso. Não é porque a gente tem que obrigar, porque depois a pessoa não pode se eximir. Diz, mas eu não sabia. Não sabia porque não quis, né? Porque foi dada a oportunidade, inclusive a visita é obrigatória, justamente para que a pessoa que vai fazer a obra não tenha nenhuma dúvida com aquilo que ele está realmente contratando, né? Porque ele tem que ter essa responsabilidade, né, Ricelli? Vamos dizer que você está fazendo uma obra lá no centro de São Paulo, que só entra caminhão, carreta à noite. E aí? Se você não visitou, você não conhece o local, você não entende as características daquela região, como é que você vai estimar os custos indiretos que vão ter naquilo ali? Os encargos, o caminhão, o frete vai ser mais caro. Assim como também os materiais que estão disponíveis na região. Às vezes tem região que não tem pedra próxima, né? Com certeza. Aí o custo é muito mais elevado. Então você tem que estar familiarizado com as condições de cada local, né? Correto. Então você conhecendo o projeto, conhecendo as condições de contorno do local e as especificações técnicas, aí sim você vai estar preparado para você ir partir para os próximos passos, que são analisar de cada um daqueles serviços que você listou lá na sua estrutura analítica do projeto, que é EAP, né? Você vai lá no projeto e aí você vai extrair aqueles quantitativos. Inclusive, esse é um dos temas aí do nosso próximo, já deixando um ganchozinho, do nosso próximo vídeo aqui no canal, que a gente vai falar sobre a junção entre o processo de trabalho com a metodologia BIM e o processo de orçamento. Mas isso aí são cenas do próximo capítulo. Então, assim, estudar os projetos, entender a estrutura analítica do projeto, né, que é o esqueleto do orçamento, levantar os quantitativos nos projetos, inserir esses quantitativos no orçamento, depois analisar os preços unitários dos insumos. Paulo, isso é importantíssimo. Muita gente pensa que é só pegar a tabela pronta e não gerar relatórios para analisar, e aí, como você bem falou, a gente, agora, nesse momento, a gente está, vamos dizer assim, um certo tempo já da pandemia andando, né? E material de construção civil, pessoal, não sei se vocês, quem está acompanhando aqui, está vendo isso, mas, Paulo, explodiu o preço de tudo. O cimento decolou, o ferro, tubo, os fornecedores estão falando aí que só tem até comecinho desse mês e depois só vai ter em janeiro, porque a produção das fábricas esgotou. Então, assim, se você esquece esse passo aí, que é um dos últimos da elaboração do orçamento,
mas não um passo menos importante, né? Que você tem que realmente analisar esses preços, inserir esses preços atualizados, preços de mercado, e esses... Reais, né? Do momento. Isso, do momento. Não é preço de 3 anos atrás ou copiado de outra obra, não. É o preço de preferência que você cote esses preços e melhor ainda, que esses preços sejam cotados, Paulo, se você está orçando para um terceiro, que eles sejam cotados pelo setor de suprimentos daquela empresa, porque dependendo do relacionamento que cada empresa tem, ela vai ter tanto a condição de pagamento diferenciada, a escala que ela vai comprar, aquela escala influencia muito no valor. Se é uma construtora que ela tem várias obras em paralelo, então ela tem um poder de barganha enorme, né? Diferente de uma construtora que só está construindo um prédio, por exemplo. Ou uma casinha. Mas não vamos adiantar muitas coisas, né? Porque tem os vídeos aí pela frente que a gente vai postar e a gente já aproveita para convidar você para a nossa live que vai acontecer no dia 13 de outubro, às 20 horas, aqui no canal da PS Video Aulas, onde você vai poder ver um processo de orçamento, né? Do início até o fim aqui, uma coisa pequena, mas para você ter uma ideia de toda essa parte que a gente vai falar nesses vídeos, né? Isso. Que a gente continua então no próximo, não é isso? Isso aí. E se você está chegando agora aqui nessa playlist, não se esqueça de voltar lá na playlist, vai aqui do lado na playlist e assiste todos os vídeos. Eles são complementares, eles têm conteúdos bem interessantes sobre essa questão de orçamento de obras. E aí, deixando aquele gancho, no próximo vídeo dessa playlist a gente vai falar, Paulo, sobre a importância da utilização do BIM para orçamentação de obras. Então não sai daí, fica ligado aqui na PS, hein? Então até o próximo.